Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a energia cinética, está lá na página 318 do seu livro-texto. Muito bem, o conceito de energia ele é um dos conceitos essenciais da física, tá? O conceito científico de energia você só vai poder entender ele melhor se você tiver como analisar dois entes ou dois sistemas físicos que estejam em interação. Quando dois sistemas físicos estão em interação entre si, mudanças são observadas nesses dois sistemas, então você consegue identificar melhor e conceituar energia. Aqui eu tenho o exemplo das energias limpas, né, que está em alta, que é a energia eólica e a energia solar, a energia bioquímica também, tá? O biológica. Tipos de energia: elétrica, térmica, luminosa, mecânica, atômica, química, cinética, potencial, nuclear, eólica, elástica e etc. Então aqui eu tenho uma energia química, aqui eu tenho uma energia mecânica, tá? Transformação de energia cinética devido ao atrito em energia térmica, sonora também. Aqui nós temos a digestão, que é uma transformação da energia que está aqui armazenada, energia química, através de um processo biológico, e as energias limpas. Muito bem. O conceito sobre conservação da energia, tá? Tudo quando se fala em energia, a gente lembra, tá, do conceito e a teoria do Big Bang, que toda a matéria existente no universo, livre dos espaços vazios. Lembra lá no ano passado, nosso estudo sobre os átomos, que o átomo é quase que praticamente um espaço vazio, ele ocupa um espaço equivalente ao ocupado por uma bolinha de tênis. Então, olha, toda a matéria existente no universo ocupa um espaço equivalente ao ocupado por uma bolinha de tênis, se você retirar os espaços vazios, tá? Isso vem da teoria do Big Bang, do Stephen Hawking. Muito bem. Conservação da energia. A energia total do universo, ela pode ser transformada, mas ela não pode ser destruída. Então ela é conservada desde a origem do universo, do grande Big Bang até hoje, tá? A energia é a mesma. Esse vídeo aqui, que teve alta repercussão, ele mostra a transformação da energia. Vamos assisti-lo. Muito bem, essa explosão que aconteceu lá em Beirute, ela retrata a questão de uma transformação de energia. Você tinha o quê? Uma energia que estava armazenada quimicamente nos materiais, tá? E através de uma explosão você transformou isso em vários outros tipos de energia. Então ali o que ocorreu foi uma transformação de energia, mas não houve perdas. Isso é às vezes um pouco difícil de entender, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mesmo numa explosão você não tem perdas, você tem transformação de uma energia que estava bem organizada em várias outras energias. Isso a gente entende melhor quando vocês lá no ano que vem tiverem o conceito sobre entropia, o grau de desordem de um sistema, tá? A energia ela continua a mesma, só que após uma explosão é mais difícil você reaproveitar essa energia, mas ela não deixou de existir, não houve perdas, ela tem ainda a mesma intensidade, tá? Então vejam só, no nosso sistema total, no nosso universo, a energia que nós temos, ela não sofre variação. A energia total do universo, ela é conservada. Ela pode ser transformada de uma em outra, mas o seu valor total não sofre alteração, variação. A variação de energia total do universo, ela é nula. Ou seja, a energia total do universo se conserva. Nós vamos falar aqui especificamente sobre a energia mecânica. E na mecânica, que é esse estudo que nós fazemos aqui no primeiro ano,
A energia ela pode ser devida à velocidade, à altura ou a uma deformação elástica. Tá? Vamos ver esse vídeo aqui. Oi pessoal, então estamos falando sobre energia mecânica. E a energia mecânica ela pode estar armazenada, por exemplo, numa mola, ou o corpo contendo uma altura, ou se o corpo possuir uma velocidade. Tá? Então, se um corpo tem velocidade, ele possui energia mecânica. Tá aqui, nós vamos ver essa energia é energia cinética. Eu tenho uma pilha, tá certo? E essa pilha aqui parada, ela não possui energia cinética, porque ela não tem velocidade, ela está parada em relação aqui ao nosso referencial. Mas se eu der a ela velocidade, ela passará a ter o quê? Energia cinética e será capaz de realizar trabalho. Então vamos lá. Eu tenho aqui essa esse vasilhame de guardar café, tá certo? Que é de vidro, e eu tenho aqui essa pilha. Quando eu jogar essa pilha, der a ela velocidade, veja o que acontece. Tá? Vou repetir o processo. Parado, não tem energia. Com velocidade, ela tem energia. E o que ela é capaz de fazer? Ela realiza trabalho. Se ela tem velocidade, ela realiza trabalho. Um desses trabalhos que você vê, você escuta, na verdade, é a produção de som. Tá? Se ele tem velocidade, ele tem energia mecânica e é capaz de realizar trabalho. A outra forma é se ele possui uma altura. Então aqui eu vou usar o meu mesmo pote aqui e vou colocar essa pilha a uma certa altura. Se ela tem uma altura em relação ao referencial, a linha que eu estou adotando, ela tem uma energia em relação a essa altura. Essa energia é chamada de energia potencial gravitacional. Veja por que tem energia. Nessa condição, velocidade zero, não tem energia cinética, mas tem uma altura. E essa altura é energia potencial que pode ser transformada em energia cinética e realizar trabalho. Vamos lá, vamos realizar o trabalho. Tá? Então está bem claro a realização do trabalho. Basta você ver a energia potencial se transformando em energia cinética, ocorrendo deslocamento, caracteriza a realização do trabalho. E a outra forma da energia mecânica de você armazenar energia é a elástica. Então eu tenho aqui essa cordinha aqui, que ela tem elásticos, tá? Então não precisa nem dizer o que vai acontecer. Olha só, se eu pegar aqui e colocar esse potezinho de vidro amarrado por essa corda elástica, então eu espichar essa corda elástica, eu tenho uma energia armazenada. Quando eu abandonar, soltar, ele vai realizar trabalho. Tá? Ou seja, vai haver deslocamento. Vamos repetir o processo. Tá aqui, a corda está na sua posição de equilíbrio, tranquila, descansada. Você não tem energia elástica armazenada. A energia potencial elástica é zero. Mas se você então aplica uma força F e espicha, você tem uma energia potencial elástica armazenada. Quando eu abandono a energia potencial elástica, trabalho e há um deslocamento, a realização do trabalho. Ok? Então vamos lá. Aqui inicialmente nós vamos tratar sobre a energia cinética, que está relacionada exatamente ao fato dele possuir velocidade. Então o nome que se dá para a energia mecânica devido ao fato de se ter velocidade é energia cinética. Ao fato de se ter altura, nós vamos estudar numa próxima aula, é energia potencial gravitacional, e a uma deformação elástica, nós chamamos isso de energia potencial elástica, tá? Muito bem. Nós vimos que trabalho é força vezes deslocamento. Força, nós sabemos da segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração. Então, substituindo a força por massa vezes aceleração, vezes o deslocamento, que eu vou escrever como ΔS, até para ficar mais fácil de eu lembrar, e relacionar isso com a equação de Torricelli. Lá no movimento uniformemente variado, nós vimos a equação de Torricelli, onde A vezes ΔS, ele é igual. Se eu isolar, passo V0² para lá, ele vai negativo, tá certo? Vai ficar V2 menos V0², o 2 está multiplicando,
ele vai passar para lá, vai dividindo. Eu isolei, tenho que a aceleração vezes deslocamento é igual a velocidade ao quadrado final menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então eu vou pegar esse valor e vou jogar onde? Jogar aqui na fórmula do trabalho, que vai ficar como sendo massa vezes isso aqui. Lembrando ainda que todo trabalho corresponde a uma variação de energia. Então, daqui eu percebo o teorema da energia cinética, que me diz que a variação de energia cinética, que é a energia cinética final menos inicial, entre dois instantes é medida pelo trabalho da resultante das forças entre os instantes considerado. Então, o trabalho da resultante das forças entre os dois instantes é igual à variação ocorrida na energia cinética. Como a variação da energia cinética corresponde a esse valor aqui que nós acabamos de ver, isolando aqui, eu tenho mv2 sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. V0 é inicial, energia cinética inicial, e V fica como a energia cinética final. Ou seja, a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a inicial, onde cada uma corresponde a mv2 sobre 2. Bom, no Sistema Internacional de Unidade, nós vimos que o trabalho é medido em joules, e como ele corresponde numericamente à variação da energia cinética, ou seja, na verdade, ele corresponde não só numericamente, tá, mas em unidades também. Você só realiza o trabalho se você tiver energia. Cada trabalho realizado corresponde a um gasto equivalente em energia. Eles possuem a mesma unidade. Então, a energia tem a mesma unidade de trabalho, que é o joule no Sistema Internacional. E nós vamos ver nessa aula energia cinética, nas próximas energia potencial gravitacional e elástica, todos em joules no Sistema Internacional. Exemplo, lá na página 321, o problema 338, diz o seguinte: um corpo de 10 kg parte do repouso, sob a ação de uma força constante em trajetória horizontal, e após 16 segundos atinge 144 km por hora. Qual é o trabalho dessa força nesse intervalo de tempo? Então aqui, já brincando um pouquinho, eu tenho aqui um corpo de 10 kg que em 16 segundos atinge a velocidade de 144 km por hora, partindo do repouso, velocidade inicial 0. Pergunta a ele, qual é o trabalho dessa força nesse intervalo? Então, anotando aqui tudo que ele me dá, a massa de 10 kg, repouso, velocidade inicial 0, velocidade final e o intervalo de tempo, ele me pede qual é o trabalho. Tá? Eu já observo aqui que a velocidade está em km por hora, o resto em quilogramas, segundos, então eu tenho que transformar isso aqui para metro por segundo. 144 km por hora dividido por 3,6, 144, 3,5, 6, dá exatamente 40 metros por segundo. Eu quero o trabalho, mas o trabalho é igual à variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a inicial. Ou seja, massa de 10 kg, velocidade final de 40 metros por segundo quando transformado para o Sistema Internacional ao quadrado, dividido por 2, menos a massa de 10 kg vezes a velocidade inicial, repouso 0 sobre 2. Esse termo aqui, ele é nulo. Tudo multiplicado por 0 vai dar 0. 0 dividido por 2, qualquer número também é 0, né? Muito bem, analisando aqui. Aqui eu tenho 10 dividido por 2 dá 5, 40 ao quadrado 1.600, tá? Então 5 vezes 1.600 vai dar 8.000 joules. Joules por quê? Aqui eu tenho quilograma, aqui eu vou ter metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, isso é Newton. Massa vezes aceleração. Mas sobrou 1 metro. Newton vezes metro é joule. Dá bonitinho. As unidades também você opera com elas. E tem que dar certo. Então essa é a resposta, 8.000 joules. O P339 diz o seguinte: um trem de 50 toneladas está a 72 km por hora quando o condutor aciona os freios. Depois de percorrer 500 metros, o trem reduz a velocidade para 36 km por hora. Então tá aí, ó. O trem vinha a 72 km por hora, sofre um processo de frenagem de 500 metros de frenagem, reduzindo a velocidade para 36 km por hora.
Com base nisso, pergunta-se, qual a energia cinética inicial do trem? Então tá aí. Ele me deu a massa, 50 toneladas ou 50 mil quilogramas. A velocidade inicial, 72 km por hora. Divide por 3,6 dá exatos 20 metros por segundo. A velocidade final após a frenagem, 36 km por hora. Ou seja, divide por 3,6, 10 metros por segundo. Durante 500 metros. Muito bem. Eu quero a energia cinética inicial, que é o mv0² sobre 2. É a massa de 50 toneladas, 50 mil quilogramas. A velocidade inicial, 20. 50 mil dividido por 2 dá 25 mil. 20 ao quadrado dá 400. 25 mil vezes 400 dá 10 milhões. Ou seja, em potência, notação científica, potência de 10, é só contar, são 7 casas. 10 elevado a sétima joules. Lembre que quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, isso é joule, porque é a mesma coisa de Newton vezes metro. Na letra B, pergunta qual é a energia cinética final. Então, pegando os dados daquilo que ele me deu, a energia cinética final só difere da inicial pela velocidade, que agora é a velocidade final, que não é mais 20 e sim 10. Houve uma redução. 50 dividido por 2 dá 25, 10 ao quadrado dá 100, 25 mil vezes 100 dá 2 milhões e 500 mil. Em notação científica, 2,5 vezes 10 a sexta joules. C. O trabalho da força dos freios que propiciou a redução da velocidade do trem. Muito bem, aqui eu vou usar exatamente o teorema do trabalho. Vamos lá nesse teorema. Tá aqui. O teorema da energia cinética, não o teorema do trabalho. O teorema da energia cinética diz o seguinte: a variação da energia cinética final menos a inicial, de um corpo entre dois instantes é medido pelo trabalho da resultante das forças entre os instantes considerados. Então, se eu vou lá no meu exercício, aqui, eu vejo que ele quer exatamente o trabalho dessas forças dos freios, que foi a força resultante que reduziu a velocidade do trem. E o que esse trabalho é? Exatamente igual à variação da energia cinética. Energia cinética final menos inicial. Estas que nós calculamos, ó. A inicial de 10 a sétima e a final de 2,5 vezes 10 a sexta. Então, eu vou jogar esses valores aí, ó. A final de 2,5 vezes 10 a sexta, 2 milhões e meio. E a inicial de 10 milhões. Para fazer essa diferença, eu tenho que igualar as potências, certo? Então, aqui vai ficar 2,5 vezes 10 a sexta, e essa aqui eu vou escrever como 10 vezes 10 a sexta. Agora, eu posso fazer 2,5 menos 10, isso dá menos 7,5. E aí, eu tenho um trabalho que é resistente, porque eu estou fazendo uma frenagem. Eu estou reduzindo a velocidade desse trem. Eu estou perdendo energia. Esse trabalho é um trabalho resistente. E você, ao fazer essa frenagem, você transforma energia mecânica cinética. Energia cinética em energia térmica. Quando você faz essa frenagem, as rodas do trem, ao atritarem ali com os trilhos, elas esquentam bastante no processo de frenagem, tá? Você perde energia, porque essa energia que você tinha devido à velocidade, para você reduzir, você tem que dissipá-la em outra forma de energia. É isso que acontece nas frenagens. Você transforma em energia térmica. Às vezes a frenagem é brusca, gera barulho, som. Então você transforma em energia sonora também. D. O módulo da intensidade da força média aplicada pelos freios. Então eu quero aqui calcular uma intensidade de força. Aí eu lembro que trabalho corresponde à força vezes deslocamento. Então, foi essa força aqui que gerou o trabalho que nós acabamos de calcular. Então, vou passar o deslocamento para lá dividindo. A força, ela vai ser o trabalho
dividido pelo deslocamento. Deslocamento que ele me deu, que foi de 500 metros. E o trabalho? Acabei de calcular aqui, ó, de menos 7,5 no item C. Então, eu vou substituir o trabalho por 7,5 vezes 10 à sexta. Não vou colocar negativo, porque ele está pedindo o módulo da intensidade da força. E o deslocamento de 500 metros. Então, eu vou transformar aqui o 500 também em notação científica. 5 vezes 100, 5 vezes 10 ao quadrado. 7,5 por 5 dá 1,5. Divisão de potência de mesma base. Conservo a base 10 e subtraio os expoentes. 6 menos 2, 4. Então, a força média que realizou o trabalho calculado de 7,5 vezes 10 à sexta resistente vale 1,5 vezes 10 à quarta newtons. Tá ok? Muito bem, vocês podem fazer aí todos os exercícios da página 321 do livro texto de vocês. Um bom estudo a todos.